Agora é política o nosso assunto. Houve uma reviravolta e o governo conquistou a maioria dentro da CPI do MST. O relator Ricardo Salles confirmou essa reviravolta e confirmou à CNN que não pedirá mais a prorrogação dos trabalhos da comissão, que vai, depois a nossa repórter me corrige, até metade de setembro. Também hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, anulou o que tinha sido determinado pela CPI, que era a convocação, não é convite, convocação do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Vamos conferir com a Tainá Farfan, ao vivo lá de Brasília. Boa noite, Tainá. Oi, William. Ótima noite para você e para quem está com a gente aqui no WW. A anulação dessa oitiva foi um aceno forte por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, ao ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, que teria que comparecer para essa oitiva ainda hoje à tarde aqui na Câmara dos Deputados, na Comissão Parlamentar de Inquérito, justamente para explicar a atuação do governo no combate às invasões do MST. E no pano de fundo de toda essa história, William, vale a gente destacar que está justamente aquela negociação por ministérios entre o Centrão e Lula. E aí estão aqueles partidos, PP, Republicanos e União Brasil. E foram justamente esses três partidos que fizeram trocas hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito, colocando integrantes que votariam, digamos assim, mais alinhados ao governo, evitando que requerimentos prejudiciais ao governo passem daqui para frente nos trabalhos dessa CPI do MST. Foram 7 trocas no total apenas desses 3 partidos do Centrão. E diante de todo esse cenário, com a oposição enfraquecida, perdeu muita força, o relator, o deputado Ricardo Salles, anunciou que não vai mais pedir a prorrogação dos trabalhos da CPI do MST. Então, essa CPI já tem data para acabar, vai acabar justamente no dia 14 de setembro, um pouquinho mais de um mês de trabalho que a gente vai acompanhar dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Só retomando um pouco de como a coisa aconteceu, Arthur Lira publicou um despacho no Diário Oficial da Câmara dos Deputados, atendendo a uma recomendação da área jurídica da Câmara também, em que ele afirma que uma oitiva do ministro-chefe da Casa Civil não teria nada a ver, nenhuma conexão com os fatos que são investigados na CPI do MST. Ele foi acionado antes pela base governista, que pediu então que Lira anulasse essa oitiva, afirmando que esse depoimento só teria o objetivo de constranger o ministro. Já a oposição afirmava que o ministro é quem tem as rédeas ali das decisões do Palácio do Planalto e por isso ele teria que ser ouvido. Então tá aí um aceno de Lira a Rui Costa, do Centrão também ao Palácio do Planalto, e toda essa movimentação aí com o cancelamento da oitiva de Rui Costa e com um pano de fundo dessa troca ministerial e a relação com o Centrão. Volto com você no estúdio. Daniel, tem uma questão. Obrigado, Tainá. Obrigado, querida. Boa noite para você aí em Brasília. Estava pensando na pergunta, estava quase esquecendo de me despedir da nossa querida Tainá. Daniel, é o seguinte. Evidentemente, o governo pagou um preço ao Centrão para obter algo que lhe interessava. Cinicamente pensando, não é um preço um pouco alto para uma CPI que, no fundo, tinha pouca possibilidade de chegar a desmontar, desintegrar algum tipo de postura, de atitude, de denúncia de um governo que tem uma divisão da agricultura brasileira absurda em 2? Uma é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o outro, o agro é um só. O governo conseguiu dividir em 2. A CPI não ia refazer isso. Não foi um preço um pouco alto? Preço alto. 3 ministérios. O Ministério do Turismo para Celso Sabino, o Ministério para o PP, deputado Fufuca, e Ministério para o Republicano, Silvio Costa Filho. Esses 3 partidos trocaram 6 membros da CPI do MST, que tinha 27 integrantes, 17 ligados ao agro, nitidamente de oposição e que dominavam a CPI. Acho só, William, permita-me discordar um pouquinho. Acho que você estava minimizando um pouquinho a capacidade de estrago da CPI do MST. Só desde que os trabalhos voltaram do recesso parlamentar, a gente teve G. Dias, o general, indo depor na CPI do MST, a gente teve José Rainha coado ali na comissão, porque depois teve polêmica do hambúrguer, isso ficou um pouquinho de fora, mas José Rainha foi ali muito fustigado. Tinha ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e tinha Rui Costa hoje e mais. Documentos da CPI chegando em figuras sensíveis, segundo o pessoal da oposição que está lá dentro. Bom, o que o governo fez? Resolveu agir para
estancar logo essa sangria antes de que ela aumentasse. Havia já um pedido de prorrogação e agora o jogo vira completamente. O que a gente teve foi um cavalo de pau. O governo, os governistas agora têm uma capacidade de acuar muito o agro e acuar muito a oposição. Tem pedido de requerimento ali que, olha, afeta a Confederação Nacional da Agricultura, afeta o pessoal do agro, afeta a Frente Parlamentar do Agronegócio. Então, são requerimentos muito incômodos para a bancada do agro e mais. Por que estão querendo terminar logo agora? Claro, porque você tem esse aspecto e porque o relator, Ricardo Salles, pode terminar a CPI com a estranha situação em que ele apresenta o relatório é rejeitado e você tem um voto à parte, em separado, um relatório paralelo, culpando o agro, culpando a postura dos fazendeiros e isentando o MST, e este relatório ser aprovado. Então a situação mudou completamente na CPI do MST, de desconforto para o governo para muito desconforto para a oposição. Renata? Daniel, continuando esse diálogo, me pareceu muito significativo o pouco interesse em boa parte das lideranças significativas do agro nessa CPI. O agro tem obtido, do ponto de vista da reforma tributária, o que quer, o que precisa, e vai até mais adiante, como a Raquel estava assinalando no bloco anterior. O plano safra é generoso. A capacidade de aumento da produtividade e, portanto, também da produção é enorme. A preocupação do agro me pareceu, nos últimos dias, muito mais voltada para as questões de descarbonização, tratativas internacionais de mercados de interesse do Brasil e menos nessa área de segurança. A briga do agro ali é mais com o meio ambiente. Mas posso te contar um bastidor aqui? Sobre o cadastro rural, sobre licenciamentos ambientais, muito mais. Do ponto de vista de segurança pública, as invasões estão dominadas. Vou só te trazer dois bastidores rápidos aqui, William. A cobrança hoje em cima de Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, foi muito grande. Ele já conversou com Arthur Lira que, olha, fiquei numa situação muito ruim aqui com o meu eleitorado porque estão me cobrando demais porque o agro não agiu, descuidou ali da CPI. Onde se infiltra muito o bolsonarismo, que era essa fatia que está dentro da CPI do MST. E a CPI do MST funcionava como um palanque, e ela estava produzindo efetivamente alguns shows de horrores, mas ela funcionava como um palanque para esse agro mais bolsonarista e para políticos bolsonaristas de uma maneira geral. Então, assim, havia um interesse muito forte da oposição como exposição política nessa CPI. E eu não acho que o governo está trocando 3 ministérios pela CPI do MST. Isso aí é só um pedacinho do preço. Porque o governo vai entregar 3 ministérios, mais um monte de cargo ali dentro, ele vai querer ver de volta votos. Votos em projetos importantes na Câmara dos Deputados. E esse fim da CPI do MST é só o que os partidos estão entregando previamente para o Lula finalmente nomear esses ministros, porque o Lula tem esticado a corda e demorado nessas nomeações. Mas o que o governo vai querer ver de verdade são votos depois nos projetos que lhe interessam. Aí eu quero ver se essa conta vai ser mesmo paga, porque tem muito projeto ali, se for ideológico, se for da esquerda, do PT, que o Centrão não vai votar. O Centrão nunca paga a conta completa, isso desde lá os tempos da Constituição. Agora, eu continuo achando que o preço é alto em torno do resultado obtido, Renata. A gente precisa... O que me chama a atenção nessa história é o seguinte, a gente voltou do recesso parlamentar, fazendo a conta, bem, já tem mais de um mês que Lula promete não entrega a reforma ministerial, esses desenhos, né, já foram exaustivamente apresentados ao presidente pelos seus ministros e ele não decidiu o que ele faz, para onde ele vai. Tem agora, né, uma expectativa de que na semana que vem ele possa se reunir, por exemplo, com o presidente do Republicanos, que estava viajando, e aí sim, eventualmente, fechar essa conta. Mas o que se aventava então, peraí, a Câmara vai jogar duro, vai complicar o marco fiscal, vai complicar outros projetos para que a coisa saia. E o que a gente está vendo é o Centrão antecipando, então, um agrado ao Palácio do Planalto. É claro que toda essa negociação não é por causa da CPI do MST, elas envolve o governo conseguir ter alguma tranquilidade para encaminhar projetos. O Palácio do Planalto sabe que não vai ter todas essas bancadas, mas quer ter uma situação um pouco mais confortável na hora de negociar
com essas bancadas. Aonde? Isso aqui é segundo integrantes do Palácio do Planalto que estão nessa negociação. Temas econômicos e temas da área social. Não tem na expectativa do governo, e eles sabem disso, eles falam isso, expectativa de votar pontos e projetos mais polêmicos. Os dois lados reconhecem isso. Então, isso já está dado. A questão é, o Centrão também está interessado não só em jogar com uma pressão no governo, mas em também indicar boa vontade. É isso que aconteceu na CPI do MST. Daniel, sabe o que me impressionou nessa CPI até aqui? Daniel, você está me ouvindo, Daniel? Acho que o Daniel perdeu o áudio. Não, acho que... Você nos Agora a gente está Voltou, ouvindo. agora eu estou te ouvindo. Desculpa, Daniel, eu estava começando, na verdade, a levar a você uma provocação. Um fator que me impressionou na CPI do MST foi uma das conclusões logo numa das audiências, nas quais ficou claro que ninguém sabe, na verdade, no Brasil, se funcionaram ou não as políticas de reforma agrária. Não temos um censo que sequer é capaz de nos dar números confiáveis em relação a isso, o que destrói uma argumentação muito importante do MST e os seus simpatizantes. A segunda é a ideia de que a alta produtividade do agro, esse agro de ponta a qual a Raquel se referia, ele atinge uma parcela relativamente pequena dos 5 milhões de produtores rurais brasileiros. Nós temos 1 milhão de produtores rurais brasileiros realmente engajados na economia de ponta, alta tecnologia, formação de capital humano, abertura para o comércio exterior. Mas nós temos 4 milhões, cujo nível de produtividade está abaixo da média nacional, em qualquer tipo de produção, de grãos ou de proteína que você possa mencionar. Isto a CPI trouxe à vista. É isto que eu acho que é essencial do ponto de vista do setor. A espuma política... Provavelmente, Daniel, faço uma provocação aos colegas aqui. Daqui 2 meses a gente nem se lembra mais dela. Daniel. Claro, aí sim, totalmente de acordo com você, William. Agora, essa falta de métricas e de avaliações de resultados, eu desconheço qualquer avaliação séria sobre política de reforma agrária até agora no Brasil, e aí a gente não está falando de nada ideológico, a gente está falando de dar algumas possibilidades de terra para quem está reivindicando sem ares ideológicos, mas como fazer um novo plano nacional de reforma agrária, como diz o governo, com indicadores, com métricas, com iniciativas mensuráveis e públicas e monitoráveis facilmente, se você não tem uma avaliação do passado também. É isso que não me fecha muito. Bom, a gente vai continuar, o assunto é fascinante e essencial. Eu queria agradecer, então, a participação de vocês, começando pela Renata Agostini lá em Brasília. Boa noite, Renata. Boa noite, Daniel. Obrigado. Raquel, bom ter você. Boa noite.